Pai Celestial. Pela Tua divina graça e misericórdia, estamos mais uma vez na Sua casa, Pai, para louvar o Teu santo, bendito nome, também nos alimentar do pão da vida, da palavra, Senhor, que provém do Senhor. E como o Senhor sempre tem feito, Deus, o Senhor sempre tem nos amparado, nos ajudado. Eu creio que será da mesma forma nesta manhã, que o Senhor possa trazer a palavra de forma que ela encontre guarida nos corações, Pai. Assim nós pedimos e abençoamos a todos que estão aqui presentes, Pai, e também aqueles que estão ouvindo, no santo, bendito nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, Pai, nós lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos, no nome de Jesus. Pastor Febrônio, esta manhã, ele foi a Frederico, onde vai ter a inauguração do novo local de cultos. Vamos abrir nossas Bíblias em Joel, capítulo 2, no versículo 25. Joel, capítulo 2, versículo 25. Assim diz a palavra do Senhor: E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Podeis vos assentar, irmãos. Esta manhã eu senti meu coração de falar algo bem básico da nossa fé, do nosso conhecimento, mas sempre é importante a gente recapitular, aquilo que nós sabemos. Isso ajuda a todos, inclusive aqueles que estão começando na fé. Sempre temos pessoas novas e, como diz o apóstolo Pedro, que nós devemos estar aptos para responder acerca da nossa fé. Nós precisamos ter consciência firme daquilo que nós cremos. Porque quando se tem uma fé estruturada, pode vir todo tipo de vento de doutrinas, ou mesmo ventos de lutas, batalhas na vida. Você se mantém firme, porque você sabe aonde você está. Você não está supondo algo, você está firmado em uma rocha, que é a rocha da revelação da palavra. E nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, o inimigo, ele tem feito de tudo para desacreditar a mensagem. Ele trabalhou de várias formas, causando escândalos com pessoas que estavam na mensagem. Isso abala, mas não abala a fé daqueles que estão posicionados por revelação, porque esses sabem que, como diz a Bíblia, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você sabe que a mensagem não é uma pessoa humana, a mensagem é uma pessoa divina,
o Senhor Jesus Cristo, e Ele não nos escandaliza. Também tem havido formas do demônio para desacreditar a mensagem, tentando desfazê-la, desacreditar doutrinamente, de forma doutrinária, com linhas que surgem. E também tem havido outras formas, que é desacreditá-la na questão de que a mensagem não é bíblica. Mas, seja qual for a frente que o diabo tenha usado, ela não tem abalado aqueles que sabem realmente o que eles crêem. Porque eles não estão supondo algo, eles estão posicionados por revelação. E a revelação, ela vem de Deus. Amém? Mas é importante nós sabermos como nos defender diante disso. Quando eu digo nos defender, eu não estou dizendo discutir com pessoas que estão com espíritos errados. Porque aí você se inclui na passagem bíblica de Jesus que diz para não jogarmos pérolas a focinhos de porcos. Aquela pessoa que está ungida pelo espírito do erro, você só vai fazer com que ela se aprofunde mais no erro e você vai entristecer o Espírito Santo que habita em você. Veja que Jesus, uma vez eu preguei uma mensagem há muitos anos com o título "E Jesus não discutiu". Não sei se alguém lembra dessa mensagem. Lembra? Você vai ver em todas as Escrituras que ele nunca discutiu. Algumas vezes que ele interagiu foi por causa de nós, para que nós hoje tivéssemos material para nos defender quando alguém vem falando contra a nossa fé. Então ele interagiu com aqueles fariseus para nos colocar bases. Quando, por exemplo, São João capítulo 8, quando eles chegam e começam a atacar, chamá-lo de diabo e dizer que ele não era o Cristo e dizendo assim, você não tem nem 50 anos e dizes que viu Abraão. Então veja que ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, citando a mesma expressão que ele, quando estava em espírito, citou para Moisés, quando disse, quando o povo perguntasse qual é o nome do Deus que te enviou, diga para eles que eu sou, me enviou a vós. Então ele interagiu com essas pessoas para que nós hoje tivéssemos mais material para nos basear. Mas quando eles vinham para discutir com ele, você vai ver que ele respondia com silêncio. Pilatos ficou apavorado, vendo os acusadores acusando ele e ele em silêncio. E Pilatos disse, tu não vê todos esses que lhe acusam? Não vai responder? Não vai se defender? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Ele somente diz, tu o dizes. Entende? Então, são mensagens que ficou para nós. Mas há pessoas que discutem por um motivo, orgulho, para tentar mostrar, eu sei, eu sou melhor. Deus não está nisso. Mas, como eu disse, precisamos conhecer para nós. Se alguém vem discutir contigo com o intuito de saber, você tem que estar pronto para ajudá-lo. Porque há pessoas que elas discutem, mas não por um espírito de ataque, mas porque estão tentando defender o que elas sempre acharam que é certo. E você tem que discernir o espírito e ver, não, ela está discutindo comigo, mas não há um espírito de ataque. Ela está tentando defender uma fé que ela, desde criança, creu.
E aí você, com amor, não com aquela arrogância, você vai respondendo com escrituras. E as escrituras vão desarmar aquela fé errada. E você vai ganhar aquela pessoa para Cristo. Mas quando você vê que aquela pessoa ela está só tentando combater a sua fé, aí você lembra do que Jesus disse: não jogue pérolas a focinhos de porcos. O tema que eu quero falar esta manhã é as duas missões do profeta Elias. As duas missões do profeta Elias. Como eu disse, entre tantas formas que o inimigo tem usado para desacreditar a mensagem, a última delas veio por pessoas, e é claro, sempre o maior perigo é quando ele vem de dentro. Pessoas que viveram na mensagem, mas nunca tiveram revelação, tinham um conhecimento intelectual somente, e o diabo entrou e fez com que essas pessoas se levantassem, descrendo da mensagem e usando argumentos para fazer outros também descrer. E alguns seguiram a esses. Por quê? Porque não estavam fundamentados na revelação vinda por Deus. Então eu quero entrar nesse assunto não propriamente nesse assunto desses espíritos, mas nos fundamentando no que é a mensagem. Primeiramente, nós sabemos, irmãos, que o espírito, quando se fala, o espírito de Elias, nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo com isso. Porque já houve pessoas que, quando você vai anunciar o mensageiro, dizendo que ele veio no espírito e virtude de Elias, eles te indagam assim: mas então você crê em reencarnação? Você está citando que o profeta de vocês veio no espírito do outro Elias, então vocês crêem em reencarnação? Como você responderia a essa pergunta? A resposta é a seguinte: não é o espírito do homem Elias. A Bíblia está referindo ao ministério do homem Elias. Este ministério, ele se manifestou em 5 vezes, ou vai se manifestar, porque ainda a 5ª não se cumpriu. 5 vezes sobre a terra. É como, vamos dar um exemplo, é como um pai que ele tem uma profissão definida, marceneiro, vamos dizer, e ele transfere aquela profissão para o filho. O filho transfere para o seu filho, que seria neto agora. O neto transfere para o bisneto. São o quê? A mesma, não é o espírito do homem, mas a profissão dele que está passando de geração em geração. E quando a Bíblia fala sobre o espírito de Elias, sobre outros homens, ela está se referindo ao ministério que esteve sobre aquele homem. E aí vocês vão ver claramente que as 4 vezes que se manifesta depois do primeiro, que foi o próprio Elias, as características sempre são as mesmas. Elias o Tisbita, que foi realmente, o nome dele era Elias. Qual foi, entre tantas coisas que ele fez, que você mais percebe que sobressaiu? Ele atacou o pecado em Israel, a apostasia, e condenou o espírito da Jezabel, que veio para confundir o povo com doutrinas erradas. Depois você vai ver o João Batista, que foi aonde veio a segunda manifestação do espírito de Elias. Ele fez o quê? Atacou a apostasia daqueles dias e
condenou também o casamento errado do rei e a... Me fugiu o nome? Herodias. Jezabel foi Elias, né? E João Batista condenou o casamento de Herodes com a Herodias. Condenou. Veja que sempre na mesma linha. Quando vemos a mensagem do profeta desta era, ele vem, condena a apostasia religiosa e condena outra vez o casamento da igreja com a política. Pode ver que ele vem e ataca o sistema, casamento ilícito. Então, Elias o tisbita atacou aquele casamento político porque o casamento com Jezabel foi um casamento político. Ela era de outra nação, mas para fazer amizade entre as nações, ele casou com ela e ela trouxe a idolatria para Israel. João Batista atacou o casamento ilícito de Herodes e Herodias. E o profeta desta era ataca o casamento ilícito da igreja e o Estado, da confusão religiosa, sempre seguindo o mesmo espírito. Então, primeira manifestação do espírito do ministério de Elias veio sobre o próprio homem chamado Elias, o tisbita. Você vai encontrar isso em 1º livro de Reis, capítulo 17, versículo 1. Segunda vez que se manifesta o espírito ou o ministério de Elias, você vai encontrar em 2º livro de Reis, capítulo 2, versículo 15, diz assim, capítulo 2, verso 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, isso depois que Elias subiu na carruagem de fogo, né? Eu citei errado, né? Citei o irmão Branda como a segunda vez, né? Não. Primeira vez sobre Elias, segunda vez sobre Eliseu, terceira vez sobre João Batista e a quarta vez sobre o ministério do irmão Brana. Eu confundi. Então veja que na segunda vez que o ministério de Elias foi manifestado, foi agora sobre Eliseu, em 2º Reis, capítulo 2, verso 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Agora, quando eles dizem, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, já falei, não é o espírito do Elias, mas a unção, por quê? Porque eles viam as mesmas características agora. Quando eles foram para o local onde Deus levou Elias na carruagem de fogo, eles passaram pelo Jordão. E ao passar pelo Jordão, Elias pegou a sua capa, dobrou ela e golpeou sobre o Jordão, e o Jordão se abriu. Agora, quando Eliseu retorna com a capa de Elias, ele dobra a capa da mesma forma que Elias fez e golpeia sobre as águas, e as águas se abrem. E eles percebem, então, os profetas, que havia a mesma unção sobre ele. Amém? E quando vem a terceira vez a manifestação do ministério de Elias, vem sobre João Batista. E você vai ver isso em Lucas, capítulo 1, versículo 17, que quando o anjo aparece para Zacarias, o pai de João, vocês lembram? Zacarias já era um homem velho, ele não teve filhos, não havia tido filhos, e o anjo aparece para ele e
anuncia o nascimento de um filho. Olha o que o anjo fala para Zacarias, capítulo 1. Vocês podem ler desde o primeiro versículo, mas eu vou ler do verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha agora, escuta. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. É antes, irmão, estou lendo depois. Verso 5. Quem está anotando pode reanotar aí. Capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes o rei. Não, é aqui mesmo, Eu estou confundindo as coisas. Eu parei no verso 16, foi, né? Eu parei no 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Essa era a missão de João Batista, converter o coração de Israel. E verso 17, e irá diante dele. Dele quem? Do Messias. Porque ele foi adiante, preparando o caminho para o Messias. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Então, outra vez, você vê o ministério de Elias repousando sobre outro profeta. Lá, onde nós lemos em 2 Reis 2,15, os filhos dos profetas olharam e disseram: o espírito de Elias repousa sobre ele, porque viram o mesmo ministério. Agora aqui o anjo aparece para João e diz assim: ele irá diante do Messias no espírito e virtude de Elias. E daí diz assim: para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Veja que o anjo citou para Zacarias Malaquias capítulo 4, verso 6, versículo 6. Só que ele não citou todo o versículo, porque ali fala de dois profetas, quando diz: e irá no espírito de Elias e o espírito de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Veja que são duas coisas diferentes que não podiam ser feitas por um único profeta. Porque se fosse por um único profeta, ele iria fazer um serviço e desfazer o serviço. Como assim? Ele iria levar a fé dos pais aos filhos e depois dos filhos de volta à fé dos pais. Voltaria como estava antes. Porque aqui não está falando de uma questão de família, está falando questão de fé. E quando fala dos pais aos filhos, se referiu a João Batista, porque ele converteu o coração dos pais da lei aos filhos que surgiram através da mensagem da graça. Por isso que eu disse que ele não podia fazer a segunda parte do versículo, porque senão ele faria o quê? Converteria a fé dos filhos da graça de volta à fé dos pais da lei, ou seja, tiraria da lei para a graça e depois devolveria a lei de volta, a graça de volta para a lei, ficando como estava. Os irmãos compreenderam? Então, esse ministério, ele tem dois mensageiros em dois períodos diferentes. Primeiro foi João Batista, convertendo o coração dos pais
aos filhos. Então, ou seja, dos pais da lei aos filhos que estavam nascendo na graça. Foi o que ele fez, não foi? E agora, nos últimos dias, Deus prometeu enviar o Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse não é João Batista. Porque João Batista não veio antes do grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é agora. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele prometeu um profeta Elias outra vez. E ele faria o quê? A segunda parte do versículo 6 de Malaquias capítulo 4. O que diz lá? Converterá o coração dos pais aos filhos, foi João Batista, da lei para a graça. E dos filhos aos pais, é o profeta da última era agora, convertendo o coração nosso, que somos filhos na fé, de volta a nossos pais. Quem? Os apóstolos. E quem diz isso? Sou eu? Não. Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 10, ele é indagado pelos fariseus que dizem: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Lembre que quando em Mateus capítulo 17, eles perguntam para Jesus, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Lembre que nesse período João Batista já estava morto. E Jesus responde citando o futuro. E no verso 11 ele diz o quê? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, para aqueles que tentam desfazer o ministério do irmão Brana, dizendo que não se encaixa para ele o ministério de Elias, porque esse Elias era João Batista, Jesus apontou para o futuro. O problema dessas pessoas é que elas usam versículos isolados. Porque no versículo 12 daí, Jesus diz: mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Daí eles falam, está vendo? O Elias que Jesus estava falando era João que tinha vindo. Ué, mas então por que ele no versículo anterior citou o futuro? E mais, igreja, capte aqui esses pequenos pontos. E citou um tipo de ministério que João Batista não fez. Porque João Batista não restaurou nada. Se João Batista tivesse restaurado, ele teria restaurado o quê? A lei, porque o que existia, restaurar é restaurar algo que passou e foi perdido. E o que era antes de João Batista? A lei. Então, ele não restaurou nada. Por isso, não há lógica de que todo o capítulo 11, o versículo 11 e 12 estejam se referindo a João. E você diz, por que Jesus então fala dos dois ali, se a pergunta foi de um? Porque a pergunta deles era sobre Malaquias 4, versículo 5 e 6, que fala sobre o Elias. E Malaquias 4, versículos 5 e 6, fala de dois profetas. Porque fala um que vem antes do grande e terrível dia do Senhor, e outro que viria antes do Messias na sua primeira vinda. Um que viria antes do Messias para converter o coração da lei para a graça em Cristo, e o outro que viria antes do grande e terrível dia do Senhor para converter o coração de nós, os filhos, de volta a nossos pais apostólicos. Se a pergunta deles foi referente a Malaquias 4, Jesus tinha que responder uma resposta completa. E aí ele começa respondendo sobre o Elias que haveria de vir ainda. Em verdade vos digo que Elias virá primeiro. Primeiro do quê? Primeiro do que ele, porque ele vem agora para buscar sua noiva. E restaurará todas as coisas. Não foi o que o mensageiro fez?
restaurou a doutrina de volta, a mesma fé dos nossos pais apostólicos. Aí no verso 12 ele fala da outra parte da profecia de Malaquias 4, que era o outro mensageiro que já vinha vindo. E disse: mas digo-vos que Elias já veio, ou seja, um virá e o outro já veio, e vocês fizeram tudo que quiseram dele, inclusive o mataram. Amém? Então até aqui, irmão, nós falamos sobre 4 manifestações do espírito de Elias, que eu já expliquei que o espírito é ministério. Primeiro, Elias, o próprio Elias, o tisbita, aquele que subiu no carro de fogo, está em 1 Reis 17, verso 1. Segunda vez que manifestou a unção de Elias sobre Eliseu, que está em 2 Reis, capítulo 2, verso 15. Quando ele está retornando, Elias foi levado, ele está retornando para casa, e os filhos dos profetas vê nele a mesma unção e dizem: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Terceira vez, sobre quem? João Batista, que veio para converter o povo da lei para a graça, os pais da lei para os filhos que estavam surgindo na graça. Você vê em Lucas capítulo 1, verso 7, o próprio anjo, citando para Zacarias o versículo 6 de Malaquias, mas citando só a primeira parte. Só a primeira parte. Observe. Eu vou bem devagar para que todos captem bem. Amém? Olha o que diz. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. 2 mensagens em 2 tempos diferentes, sobre 2 homens diferentes, que tinham a mesma unção. Dos pais aos filhos, João Batista. Dos filhos aos pais, William Branham, o profeta da 7ª era. Agora, em Lucas capítulo 1, como nós estávamos falando, o que o anjo cita? Ele ele cita o verso 6 e ele cita só a primeira parte. Olha aqui, ó. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos. Por que ele não citou a última parte do versículo, dos filhos aos pais? Porque não competia aquela parte a João. Ficou claro, irmãos, até aqui? Amém? A 5ª vez que o ministério de Elias irá se manifestar, porque é a única que falta, porque as outras 4 já se cumpriu, está em Apocalipse 11, verso 10, quando o próprio Elias, lá de 1 Reis, capítulo 17, 1, quando ele subiu no carruagem de fogo, o próprio Elias desce em Israel. Quando a noiva gentílica for levada, a porta se fecha para os gentios e abre-se a porta para concluir a metade da última semana de Daniel. E Elias e Moisés descem pessoalmente, fisicamente, para tratar com Israel. Mas o homem está ordenado a morrer uma só vez. Claro, por isso que ele subiu vivo, porque ele tinha que cumprir o ministério. Mas Moisés morreu. Moisés morreu, mas não houve uma conclusão da sua morte. Você diz, o que é a conclusão da morte? É quando a pessoa, o corpo cai, o espírito sai da alma, faz a viagem pelo vale da sombra da morte e chega ao seu destino. Qual o destino? Para os salvos, a 6ª dimensão, e para os perdidos, a 5ª dimensão. Chegou lá, concluiu a morte, não pode mais retornar para fazer nada.
Mas o que o irmão Brana... Vão captando parte por parte, irmão, porque vocês podem ser indagados por alguém que vai dizer assim, mas como que Elias e Moisés vai estar na terra se eles já foram? Elias foi vivo, tudo bem, mas Moisés morreu. Mas lembre-se, o irmão Brana disse assim, com Moisés aconteceu o mesmo que aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu, sepultaram, mas lembre-se que não havia concluído ainda a sua morte no sentido... Por quê? Porque a alma dele ainda não tinha chegado à sexta dimensão. O profeta diz assim, quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, a alma de Lázaro estava em uma jornada de 4 dias. Você diz, mas é assim, demora tanto para chegar? Irmãos, a questão é que a partir do momento que saiu desse corpo, não conta mais o tempo. Para eles pode ser algo assim, rápido que chegou, mas se for contar no nosso tempo, pode passar alguns dias. E como Deus tinha um plano de ressuscitá-lo, Deus retardou a sua viagem. Ele estava indo. Vocês já viram esses documentários de quase morte, pessoas que têm um infarto ou sofrem um acidente brusco e eles sentem fora do corpo? Quantos casos há? E eles sentem viajando por um túnel. Eu estive, não sei se está na igreja hoje, o pai do Mon Regis, está ali. Eu estive lá visitando, ele me contou uma experiência muito linda, que ele sofreu um acidente. E ele se viu em outra dimensão, um lugar muito lindo, havia um gramado maravilhoso, e ali era tão bom estar ali, e de repente aquela voz disse para ele que ele tinha que voltar, porque ainda não havia terminado o tempo dele aqui. E ele disse para aquela voz, não senhor, eu não posso, não quero voltar, porque se eu voltar, não vou voltar mais para cá. E a voz disse, sim, você vai voltar. E outra, eles não vão te demitir, porque ele tinha sofrido um acidente. E ele estava já em coma há 4 dias, eu acho, não, irmão? 12 dias em coma. Quando ele acordou do coma, a esposa estava do lado, e ele disse, onde eu estou? Ela disse, tu está no hospital, foi acidentado e tal. E daí a esposa preocupada, conversando com ele, disse, e agora, você vai perder o serviço? Ele disse, não, eu estive num lugar e Deus me disse, você não vai perder teu serviço. Lutaram para demitir ele de todos os jeitos, mas não conseguiram, ele se aposentou no trabalho, mesmo tendo um braço ou a mão inválida. Então, isso é o que? Ele não concluiu, no caso do irmão José, estou usando como exemplo, não concluiu a morte, porque a alma dele estava indo. Se chegasse a alma dele entrar num corpo celestial, aí selou, não volta mais. Só volta no dia da ressurreição. Estão entendendo? E com Moisés foi assim, lembra que Moisés morreu, e depois a próxima coisa que a Bíblia fala, que o diabo requereu o corpo de Moisés. E lutou com o anjo, eu quero saber do corpo, onde está? E o anjo disse assim, que o Senhor o repreenda. Por que ele queria o corpo de Moisés? Porque ele queria ver apodrecer aquele corpo. Porque o diabo, ele fica com raiva, quer dizer, você me deu serviço, mas agora eu tenho poder da morte, e a morte agora vai fazer você virar nada. E aí o diabo queria ver o corpo de Moisés apodrecer e não achava o corpo dele em lugar nenhum. O que tinha acontecido? Deus tinha ressuscitado antes dele concluir sua jornada e o levado corporeamente vivo para estar com Elias. Para quê? Para que agora, quando a noiva subir, eles descem em Israel para pregar o evangelho de Cristo,
aonde 144 mil haverão de se salvar. Amém? Isso está em Apocalipse, capítulo 11. Vou ler para os irmãos para não ficar só nas minhas palavras. Apocalipse, capítulo 11. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler um pouquinho antes. Versículo 11. E foi dado... versículo 11, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Darei poder às minhas 2 testemunhas. Quem elas? Moisés e Elias, que estarão aqui na terra pregando para Israel. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Estão diante do Deus da terra, porque quando foi escrito eles estavam lá, ainda estão. Eles vão vir quando a noiva sobe. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova. Quem é que fez isso? Elias. E devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estou repetindo, né? Essas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue. Quem fez isso? Moisés. E ferir a terra com todas as pragas quantas vezes quiserem. Moisés também fez isso. Então ele vai repetir. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Eles serão mortos ali em Jerusalém. E o corpo deles jazerá morto na praça da grande cidade, que é Jerusalém, né? Espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos e línguas e nações o verão, seu corpo morto, por 3 dias e meio. Não permitirão que seu corpo seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns sobre os outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. Amém? Então, até aqui nós falamos sobre os 5 ministérios de Elias. Primeiro sobre Elias, o tisbita, Apocalipse 1 Reis 17:1. Depois sobre Eliseu, 2 Reis 2:15. Depois sobre João Batista, Lucas capítulo 1, verso 7. Depois sobre William Branham, Malaquias capítulo 4, 5, 6. Mateus 17, do verso 10 ao 11. E por último, virá sobre Elias e Moisés, Apocalipse 11. Amém? Agora, o tema que eu dei é as 2 missões do profeta Elias. Vamos agora nos basear sobre a mensagem que compete a nós, que é do Malaquias 4, versos 5 e 6, do Elias que vem converter o coração dos filhos de volta aos pais. Nosso coração de volta à doutrina dos nossos pais apostólicos. Ele tem, irmãos, teve, né, porque ele já cumpriu o seu ministério, 2 missões principais na terra. 2 missões principais. Qual foram as 2? Alguém lembra? As 2 missões principais do profeta irmão Branham: restaurar e revelar. São 2 ministérios ou 2 unção que estava sobre ele. Restaurar é o que Jesus fala em Mateus 17, verso 11.
Elias virá e restaurará todas as coisas. Revelar está em Apocalipse 10:7. E na voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Por quê? Restaurar é trazer aquilo que já tinha. E revelar é mostrar algo que ainda ninguém viu. E foi as duas coisas que Deus fez através do irmão Branham. Restaurou o batismo em nome do Senhor Jesus, a Santa Ceia com vinho puro, pão asmo e lava-pés, a fé num único Deus, derrubando essa doutrina pagã da Santíssima Trindade. Restaurou os dons, colocando eles em ordem como estava na igreja primitiva. Restaurou o lugar da mulher na igreja, a posição do homem, todas as doutrinas poderíamos citando aqui, que a igreja, no decorrer do tempo, perdeu em razão do diabo usar, como lemos em Joel, no Joel capítulo 1, verso 4, a Bíblia diz que haveria uma destruição sobre a árvore noiva, feita pelo pulgão, aruga, o gafanhoto, pulgão, aruga e a locusta. Esses 4 insetos, que na verdade é um só demônio em 4 estágios, e ele faz o trabalho semelhante aos 4 insetos, destruindo, não vamos entrar nisso, porque vai tomar muito tempo, destruindo a doutrina, veio desde o início, veio vindo, tirando pouco a pouco. Mas no capítulo 2 de Joel, verso 25, Deus diz: eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu vou trazer de volta. E ele, irmão Eliseu, ele fez isso não só através do irmão Branham. Ele fez isso desde os dias de Lutero. Houve homens principais, que foi Lutero, Wesley, mas houve muitos outros pregadores que foram usados em pequenas porções na restauração. E o que fez o profeta irmão Branham? Ele tomou aquilo que os mensageiros já haviam restaurado e acrescentou aquilo que eles não tiveram luz suficiente para ver. E, em alguns casos, consertou algumas coisas que eles trouxeram meio aqui. Não estava muito correto a visão deles. Ele veio e disse: nesta parte eu concordo com o doutor fulano, nessa outra parte eu discordo. Por quê? Porque ele veio como mestre, com um dom de mestre. E uma pessoa que é mestre no assunto, ela domina toda a situação. E eles, os mensageiros, não podiam dominar tudo porque eles não tinham a unção de profeta. E profeta tem uma visão de águia que vê mais longe. Vocês estão me entendendo? Aí é que entra o ponto que eu falei no início aqui, desse ataque que o diabo tem feito contra a mensagem nesses últimos dias, usando pessoas que estavam dentro da mensagem para dizer assim: o irmão Branham foi um falso e nos enganou. Porque ele disse que ele foi o profeta que trouxe a revelação, e agora nós fomos estudar e encontramos que lá no ano 1800 e pouco, alguém falou sobre tal coisa que o profeta fala hoje. Por exemplo, as 7 eras da igreja. Você vai encontrar mais do que um estudioso que falou sobre, leu Apocalipse 1, 2, 3 e disse: olha, dá para entender aqui que o tempo aos gentios será dividido em 7 dispensações. E hoje essas pessoas que estavam na mensagem, irmão, viram que houve alguém que lá atrás falou isso e disse: ah, fomos enganados. Irmão Branham trouxe como fosse algo que ele recebeu de Deus, mas já lá em 1800 e alguma coisa alguém falou sobre isso. Irmãos,
Lembre-se, o profeta veio para concluir o que os restauradores começaram e não puderam terminar. E mais, deixa eu dizer para vocês, ele nunca escondeu que muitas coisas ele leu e aprendeu com certos reformadores. Nunca escondeu, Moene. Você lê nas mensagens e vê ele citando o nome desses homens. Por exemplo, você pode pesquisar o nome de Charles Taze Russell. Esse homem, ele estudou o Apocalipse e ele chegou à conclusão que há 7 dispensações. Mas então, se isso já tinha sido ensinado antes, então fomos enganados, porque o irmão Branham trouxe isso como algo que ele recebeu de Deus, mas já tinha pessoas. Irmãos, tinha em partes, tinha inconcluso. Eles deram uma pequena arranhada no assunto, mas não conseguiram, irmão Laudenir, estabelecer o nome dos mensageiros, não conseguiram estabelecer as datas. Precisou um mestre para vir com a unção de profeta e dizer: exatamente isso que você falou, 7 dispensações, está certo, mas essa outra parte que você fala aqui, não, isso não combina com o restante. E aí vocês vão ver, eu anotei alguns parágrafos aqui, irmãos. Porque, irmão Saul, uma pessoa que vem e lê algo e descobre que coisas que o irmão Branham nos ensina, outros já falaram lá atrás, não completamente, mas falaram, e uma pessoa olha e diz: fomos enganados, achava que era o irmão Branham, não foi. São pessoas, irmão, que não conhecem a mensagem, porque você vai ver que o irmão Branham fala na mensagem assim, eu tenho estudado os livros de doutor fulano de tal, doutor ciclano de tal, concordo com ele nessa parte que ele fala sobre 7 dispensações, discordo dele nessa. Ele nunca escondeu. Ele chega a dizer assim, eu estou com meus olhos inchados de tanto ler. Por quê? Porque como restaurador, ele tinha que dar continuidade à restauração que esses homens fizeram. E ele... Oi? Isso, fios soltos, eu vou ler esse parágrafo. Porque ele não podia pegar e começar do zero. Deus já vinha trazendo, meus irmãos. Olha o que diz aqui, no parágrafo, parado na brecha, isso que o irmão Enio citou ali. Como Lutero pregou justificação, mas ele deixou ao acaso, ou seja, ele não concluiu, porque ele não viveu tempo suficiente. Então eles organizaram a igreja. Lutero nunca organizou. Após Lutero, então veio Wesley. E após Wesley fizeram a igreja wesleyana. E então após aquilo veio João Smith, o Batista. E então Alexandre Campbell. E assim por diante. Mas o homem, os reformadores, não viveram tempo suficiente para reunir tudo isto. Então nos sobrou para mim, William Branham, o que tem a unção de Elias, nos sobrou um punhado de cabos soltos assim. E então, quando eles fizeram, e aí ele segue. Aí, mais um parágrafo que eu separei, mais alguns, né? Na mensagem, senhores, é este o tempo. Agora observe, há muita verdade perdida ali fora. Por quê? Onde outros se comprometeram na verdade, porém este 7º anjo não se comprometerá em nada. Ele reúne todos os cabos soltos, junta todos eles, e ao soar, todo o ministério de Deus se consumará. Deus lhe enviou. Todos os mistérios ocultos foram consumados. Quando isto foi revelado a ele, através de quê? Se estes são mistérios ocultos, o homem terá que ser profeta. Está vendo? Ele diz, quer dizer,
o Elias tem que reunir os cabos soltos que deixaram, mas tem mistérios ocultos, por isso ele tem que ser profeta. Por quê? Aí que as duas missões, restaurar e revelar. Porque tem coisas que não foi restauração, foi revelação de mistérios que estavam escritos em símbolos. Ainda na mensagem instrução de Gabriel a Daniel. Olha o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu não estou aqui, irmãos, para denegrir ninguém. Mas eu estou dizendo que pessoas, e eu aconselho vocês, não vão ficar em busca disso, que isso só traz confusão. É só para nós nos proteger se alguém vem nos atacar. Pessoas que estavam na mensagem e hoje dizem, não, o profeta nos enganou, porque nós achava que ele foi que revelou as 7 eras, isso e aquilo. Claro que foi. Só que algumas coisas já vinha sendo trazido, algumas fagulhas, algumas coisas e tal, até que ele trouxe a totalidade, estabeleceu biblicamente de uma forma que não tem como você escapar. Entende? E aí você vê, como eu disse, ele nunca escondeu que ele pegou muitas coisas desses reformadores. E ele cita nome, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho estado lendo, quem quer marcar, na mensagem Instruções de Gabriel a Daniel, parágrafo 33. Eu tenho estado lendo o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smith, as notas do Dr. Scofield, comentários diferentes de homens de todas as partes, e mesmo assim não tenho podido juntá-los de modo que se saiam bem. Ou seja, eu li tudo eles, mas se eu pegar só o que eles trouxeram, não dá certo. Está faltando alguma coisa. Assim sendo, essa semana eu estou planejando. Tenho estado visitando a biblioteca em Kentucky e algo da astronomia antiga, de calendários de tempos, recolhendo das bibliotecas e tudo mais, todos os livros antigos que posso, e pouco a pouco, pouco que possa fazer. E tenho minha confiança solenemente em Jesus Cristo, que me revele isto, porque eu não quero que diga, eu conheço isso, eu conheço aquilo. Ele conhece o meu coração, Ele está me escutando, porém eu quero de forma que eu possa iluminar a sua gente. Portanto, eu creio que Ele me dará isto. Eu não conheço até agora, porém eu estou confiando nele para o próximo domingo, porque esta será a parte tremenda para o próximo domingo, conhecer e colocar essas 70 semanas de Daniel. Os irmãos entenderam ou não? Ele pegou o livro de Larkin, Smith, Scofield, e ele disse, eu fui à biblioteca em Kentucky, peguei todos os livros que eu pude, eu estudei, mas não tá completo. E ele disse, eu tenho que ser sincero e dizer que eu não sei, mas eu estou esperando que o Senhor me revele. Vocês entenderam agora, irmãos? Então, ele não veio, irmão, exclusivamente dizer, ele nunca disse que ele foi exclusivamente ele que trouxe. Ele cita o nome dos grandes homens que surgiram antes dele. E se nós fosse ontem, eu estava estudando isso, tem muitos outros nomes, desde o ano 1700, final de 1700, já 1800, houve mais pessoas que surgiram, escreveram livros. Entende? Por quê? Porque era unção. Você já percebeu, irmão, você que lida com construir as coisas, eu gosto de estudar, irmão, sobre a origem das descobertas. Você já observou que quando surgiu a descoberta de qualquer coisa, nunca foi unicamente de uma pessoa? Sempre, irmão, saiu ao mesmo tempo em países diferentes, que não havia na época como se comunicarem, havia pessoas tentando descobrir a mesma situação. Quando surgiu o carro, foi vários que estavam trabalhando na mesma coisa. Por quê?
isso é a ciência. Mas Deus sabia que o mundo precisaria dessas coisas. E havia uma unção de Deus usando mentes brilhantes. Quando surgiu a energia, foi outro aqui, um ali, tem um nome que eles chamam o pai, né? Que foi aquele que conseguiu juntar muitas ideias e fazer a coisa realmente funcionar. O avião, nós temos como Santos Dumont o pai da aviação, mas tem na França eles têm quem? Os irmãos, nos Estados Unidos também, quer dizer, realmente houve. Agora, quem foi o primeiro a fazer voar? Nós, brasileiros, achamos que foi Santos Dumont, mas sei lá. Cada um, porque havia uma unção. Mas Deus estava ungindo para construir avião, que hoje mata. Deus ungiu para construir avião para nos transportar, porque o mundo precisa. O homem que perverteu. Então, aí nós não vamos gastar tempo. E na questão espiritual também, era tempo de restauração. Muitas mentes brilhantes Deus usou. Só que deixaram, como disse o irmão Brana, um monte de cabos soltos. Precisou ele vir com a unção a mais, que ele não era só reformador, mas profeta, para poder ver aquilo que os outros não viram. Ainda para concluir aqui as leituras, as 70 semanas de Daniel. Olha, vai citar de novo aqui o Dr. Larkin. E assim, sem dúvida, que através das eras tem havido centenas de pessoas, eruditos, homens capacitados, tratando de explicar o que eram as 70 semanas. E eu tenho lido muitos de seus comentários sobre isso. E olha agora, eu estou muito agradecido ao Sr. Smith, da Igreja Adventista, por seus pontos de vista. Muito agradecido ao Dr. Larkin, por seus pontos de vista. Estou agradecido a todos esses grandes eruditos, pelos seus pontos de vista acerca disto. E lendo-os, me esclareceu muito que pudesse encontrar lugares que parecem corretos. Porém, para encontrar os pontos de vistas, eu pensei que me agradaria explicar e busquei na enciclopédia do tempo para encontrar o significado do tempo, e aí ele segue. Então, os irmãos viram, quem diz por aí, o irmão Brana plagiou as eras da igreja? Gente, isso é falta, irmãos, de conhecer um pouco. Nunca ninguém desses doutores trouxeram a coisa clara para nós. Mas arranharam um pouco aqui. E outro, irmão Laudenir, sobre as 7 dispensações, eu estava vendo ontem uns 3 grandes homens da história deram uma arranhada no assunto. Mas nenhum deles conseguiu estabelecer como nosso profeta fez. Porque o profeta diz, eles não eram profeta, precisavam a mente profética. Agora, fora da restauração, você vai ver coisas aí que não teve nenhum deles que conseguiu ver, porque aí era a missão de profeta. Aí você vai ver, na missão de profeta, ele revelou os 7 selos, enquanto os teólogos diziam que o cavaleiro do cavalo branco era Jesus. Ele veio e mostra que é o anticristo. Ele revelou sobre a semente da serpente, que até hoje os teólogos estão aí confusos entre maçã e tantas coisas. Então aquilo que era em símbolos, que ficou escrito para ser revelado no tempo do fim, aí sim foi exclusividade da unção de Elias. Há coisas que os teólogos até arranhavam parecido, mas não conseguiam ver, porque não tinham a visão de profeta. Amós capítulo 3, verso 7 diz, Deus não revela seus segredos, a não ser a seus servos, os profetas. Você vai ver John Nelson Darby,
creio que foi, se eu não me falha a memória, ele também falou sobre 7 dispensações para a igreja. Porque ele viu ali os 7 castiçais, ele viu os 7 estrelas, ele viu os 7 cartas, mas não conseguiram, entendeu? O irmão Branham, como ele disse, eu me aproveitei disso, eu sou agradecido pelo que eles deixaram escrito, me ajudou muito, mas ele disse, eu via que não estava completo. Então, irmãos, o mensageiro da última era, ele foi capaz de trazer a totalidade por ser um profeta. Então, que Deus nos ajude a nós ser sempre grato por esta mensagem e que Deus tenha misericórdia, né? Porque eu vou dizer uma coisa, irmão. Uma pessoa que realmente se levanta contra a mensagem, há um grande perigo dela pecar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo. Alguém que foi seduzido por eles, mas até pode retornar e se arrepender, sim, com certeza. Mas há deles que foram longe demais. E aí a Bíblia diz, aqueles que gozaram dos dons celestiais e voltaram a recair, não resta a eles sacrifícios. Você vê, por exemplo, os 10 espias, né? Entraram na terra da promessa, comeram do fruto da terra, viram a promessa na frente deles e descreram. Deus disse assim, juro por mim mesmo que eles não entrarão na terra. E há muitos que viram, irmãos, viram o poder de Deus através dessa mensagem. E hoje, sabe o que faz? Zombam da coluna de fogo. Queimam as mensagens. Por quê? Por causa de 1 ou 2 que se permitiram ser usados pelo diabo. E que pegaram e foram achar, eu sou grande, eu descobri que o que o irmão Branham disse que ele trouxe era tudo plágio, porque já Dr. Larkin, Dr. Charles Tazel e tantos outros haviam falado lá atrás, então ele plagiou. Gente, será que não liam a mensagem? Não viam? Agora eu li aqui o irmão Branham dizendo, agradeço a Russell, agradeço a... Quantos nomes que ele cita? Larkin, Smith e tantos outros que deixaram muitas coisas, só que ficou os cabos soltos. Ele veio para concluir a obra que os restauradores não completaram e revelar os mistérios que estavam ocultos e que dependia do 7º anjo. Amém? A igreja compreendeu? São então 2 coisas diferentes, né? Restauração é restaurar o que já existia. E revelar é trazer algo que ninguém conhecia. Essas 2 coisas Deus fez através do profeta. E na restauração tivemos muitos e muitos homens de Deus que foram iluminados. Por exemplo, irmão, hoje é comum para nós falar sobre a vinda de Cristo. Mas até o ano 1800, final de 1700, não se falava da vinda de Cristo. Não se falava. Por quê? Porque, na verdade, o tempo estava muito longe para a vinda de Cristo. Então, Deus não ungia ninguém. E Deus ungiu um padre, eu esqueço o nome dele, que escreveu um livro sobre a gloriosa vinda de Cristo, no final dos anos 1700. E ali, depois, muitos outros pegaram aqueles livros e começaram a pregar. E aí, cada tempo que passava, Deus ia aprimorando mais, até que completou tudo isso com a mensagem do último mensageiro que estamos vivendo hoje pela graça de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.
Ah, isso, muito bom que o irmão colocou. O irmão Branham, os outros, como eu disse, arranharam, né? Esse que eu citei aqui, Charles Taze Russell. John Nelson Darby também, eu creio que falou sobre as dispensações, entendeu que haviam sete, eles chamavam 7 dispensações. O irmão Branham vem e fala 7 eras, mas nunca nenhum deles conseguiu montar o quadro. Aí Deus ungiu o profeta, inclusive, nós não temos aqui o desenho dos 7 castiçais. Aquele desenho dos 7 castiçais, com as 7 estrelas, com a cruz no meio, foi desenhado pelo irmão Branham por inspiração. E depois, quando o pastor Febrônio esteve visitando ali o tabernáculo Branham, eu não lembro que ano foi, no 2000, por aí, ou antes ainda, havia um diácono dos dias do irmão Branham que vivia. E quando o pastor estava ali visitando a igreja, esse diácono foi até a parede e bateu com a mão e disse assim: neste lugar eu vi a luz do Senhor descer e desenhar as 7 eras da igreja diante dos olhos da congregação. E quando o irmão Branham desenhou o rabisco das 7 eras, ele escreveu os mensageiros, nome por nome. Quando chegou no último, ele não escreveu o nome dele. Ele escreveu ali, Elias. Mas quando a luz do Senhor veio e escreveu na parede, Deus escreveu nome por nome, e quando chegou ali, ele não colocou Elias, ele colocou Branham. Nomeou. Aleluia. Então nós cremos numa mensagem, irmão, sobrenatural. Não é uma teoria, é algo realmente sólido, baseado na revelação de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Não tem como fugir disso. Essa é a mensagem que veio preparar a noiva. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar. Alguém tem uma pergunta antes de nos levantar? E veio esse desejo, que você não entendeu alguma coisa do que eu falei, só se está dentro do assunto. Atos 3:21, importa que ele seja retido no céu até o tempo da restauração de tudo. É isso, né? A Bíblia diz que importava que Jesus fosse retido nos céus até que tudo fosse restaurado. Por isso que a qualquer hora ele vem, porque agora já está tudo restaurado. Amém? A irmã tem a pergunta? Não? Não. A vinda de Moisés e Elias é no período da tribulação. Após a noiva ser levada, então eles descem fisicamente. E eles começam a pregar. E o que eles vão pregar? Eles vão pregar a mesma mensagem que eu e você crê. Eles vão pregar o batismo em nome do Senhor Jesus, Jesus como Redentor. E a Bíblia, como eu li para vocês aqui, se alguém intentar fazer mal contra eles, fogo sairá da boca deles. Então, quando alguém tentar tirar a vida deles antes deles cumprir o ministério, fogo sairá da boca. Esse fogo é as pragas. Só que eles chamam as pragas e elas não caem só sobre Israel, elas caem sobre todo mundo. No caso de Moisés, fará as águas transformar em sangue. No caso de Elias, fechará os céus para que não chova. E eles pregarão, e daí Apocalipse capítulo 7 diz que 144.000 crerão na mensagem. Aceitarão Jesus Cristo como Salvador. E no final do ministério deles, eles serão mortos. E ficarão por 3 dias e meio na praça. E a Bíblia diz que o mundo todo dará presente uns aos outros. Dizendo assim, aqueles que perturbavam a terra morreram. Enquanto eles estiverem comemorando, Moisés e Elias se levantam sobre seus pés.
ressuscitam. E a Bíblia diz que grande temor cairá sobre a terra. Mas nesse tempo nós não estaremos aqui. Tudo isso está exemplificado nos tipos também. Veja que José é o tipo de Cristo, né? Ele foi rejeitado pelos seus, foi vendido, como Cristo foi vendido, e aí ele foi para uma terra estranha e lá ele encontrou uma esposa. Cristo foi rejeitado pelos seus, foi vendido, e aí ele veio para um povo estranho, que é os gentios, e aqui ele adquire para si uma noiva. E quando, depois que José casa com essa noiva, a próxima coisa que acontece é ele dar-se a conhecer aos seus irmãos. E quando ele dá-se a conhecer aos seus irmãos, ele diz assim, os irmãos deles choram e com medo, pensando que José vai se vingar do mal que eles fizeram para ele. E quando ele estiver chorando, estava chorando, José diz, não temas, era necessário que tudo isso se cumprisse. Ou seja, era preciso que eu fosse vendido por vocês para que hoje eu salvasse o mundo da seca, da fome. E assim vai acontecer. Jesus veio para um povo estranho, adquiriu uma noiva, vai levar a glória no arrebatamento, casa-se com ela e quando José foi dar-se a conhecer aos seus irmãos, o que ele fez? Alguém lembra? Deixou a noiva no palácio e bateu com as mãos e pediu para todos os egípcios saírem. E ele então dá-se a conhecer e diz assim, eu sou José, que vocês venderam. Cristo vai deixar a noiva lá, e aí ele vem e dá-se a conhecer. E a Bíblia diz que eles dirão assim, que feridas são essas em tuas mãos? E ele dirá, essas feridas são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. E quando ele fazer isso, eles chorarão amargamente, a Bíblia diz, como a mãe que chora sobre um filho que perdeu. E ele dirá, não chores, era necessário que tudo isso acontecesse. Eu precisava ser rejeitado por vocês, morrido numa cruz, para resgatar a humanidade, perdoar os pecados. Então veja que privilégio, irmãos. Deus nos deu uma honra maior do que o seu povo, porque o povo de Deus sempre foi Israel. Fez de nós a sua noiva. Enquanto Israel serão servos, nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro. Vamos nos colocar de pé? Deus nos ajude, sermos gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Pai Celestial, nós te agradecemos pela mensagem da hora, por ter nos enviado um profeta e ter guardado nós, Pai, de todos esses ventos doutrinários e também ventos de blasfêmia que têm se levantado para tentar, ó Pai, desfazer aquilo que o Senhor fez. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado a revelação e com esta revelação, Pai, não seremos enredados, mas somos guardados por Ti, protegidos, porque o Senhor nos tem chamado, Pai. Agora ajuda a igreja a viver quietamente, humildemente sobre a palavra revelada e não, Pai, ficar curiosos quando vê pessoas usadas pelo diabo por aí e vídeos que soltam pela internet, que ninguém pense, eu vou ver o que eles estão dizendo, Pai. São espíritos e pode atingir como outros foram atingidos. Ó Pai, não somos melhor do que ninguém. Por isso nos ajude nós ficar com a Tua palavra e somente com ela. Dê a Teu povo, Senhor, a segurança cada dia da palavra revelada em nome de Jesus Cristo. E tenha misericórdia daqueles que têm, ó Deus, enfraquecido na fé por parar para ouvir coisas indevidas. Que antes que eles passem a linha da misericórdia,
venham aos teus pés com humildade, Pai. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.